Fala, turma, bora, mais um vídeo ainda sobre coragem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre dois tipos de mentalidade. Eu já li um livro bem legal, foi um dos primeiros que eu li, eu tenho até vontade de ler ele de novo, que chama Mindset. E aí nesse livro agora de alta performance, ele fala, lógico, né, de maneira bem breve, sobre esses dois tipos de mentalidade que inclusive esse livro Mindset trata, tá bom? E a gente tem dois tipos de mentalidade. A gente pode entender a primeira mentalidade como uma mentalidade de crescimento, e aí essa mentalidade é uma mentalidade de alta performance, tá bom? E uma mentalidade fixa, que é uma mentalidade de baixa performance. Vou falar sobre alguns tópicos em cada mentalidade e depois vou falar um pouquinho sobre o que eu penso, tá bem? Então, mentalidade fixa, vou começar pela mentalidade que a gente considera como uma mentalidade que não é tão mutável assim, tá bom? E de novo, vocês precisam entender que eu não estou fazendo uma crítica sobre isso, mas a gente precisa entender que uma mentalidade é mais limitada e você pode desenvolver a outra, e a outra mentalidade é uma mentalidade mais aberta. Então, mentalidade fixa. Suas habilidades, inteligências e características são definidas, fixas e limitadas. Ou seja, o indivíduo acredita que ele não pode mudar. Se ele tem um problema ou se ele tem uma limitação, ele enxerga aquilo como uma barreira e ele não consegue transpor, ele não busca melhora, ele não busca desenvolvimento pessoal para poder mudar aquela forma de pensamento, tá bem? Acham que não podem e não vão vencer ou mudar as coisas. E isso provoca medo, tá bom? Então, mais uma vez, medo impactando diretamente nos resultados de alta ou baixa performance, né? Ou a mentalidade fixa acredita que não vai conseguir mudar aquela situação ou aquele contexto. E aí, por medo, não se move mesmo. E é isso aí, tá tudo certo. Preferem viver na zona de conforto, às vezes numa zona de conflito, do que entender aquele processo, melhorar e sair daquele lugar problemático. Sempre que se deparam com algo que está além dos seus pontos fortes e capacidades naturais, travam. Então, de novo, medo acaba travando o indivíduo, justamente porque ele acredita que não é capaz de melhorar ou adquirir novas habilidades para poder ser melhor. Então, temem o fracasso por necessidade de aprovação. Esse para mim é o pior deles, galera. Então, a mentalidade fixa, ela precisa de um senso coletivo muito grande de aprovação. E aí, por isso, ela acaba não fazendo o que precisa ser feito, porque às vezes aquela manada que ela segue não faz e tá tudo certo. Por necessidade de aprovação, ela não rompe aquele ciclo, ela não rompe aquele grupo e ela não melhora. A mentalidade dela é fixa. E aí, de novo, sentem que errar é parecer incompetentes. Então não entendem, né, que o erro nada mais é do que um processo de aprendizado. Eu erro uma vez, busco a habilidade para melhorar aquilo, posso errar de novo, mas vou errar de uma maneira diferente, busco uma nova habilidade e eu vou errando e consertando, errando e consertando. E essa é a rota da melhora e do aprendizado de qualquer coisa. Se não for fácil, eles desistem. Essa é ruim, né? Eu acho que talvez seja a pior delas, porque ninguém que conseguiu um grande feito na vida teve um caminho fácil. E aí, se a mentalidade fixa busca por esse caminho fácil, vem fácil, vai fácil, é fácil, fica muito raso. Eu não gosto de viver nesse raso. E aí, galera, eu vou falar agora sobre a mentalidade de crescimento, alta performance. É bem diferente. Dá uma olhada. Enxergam tempos difíceis com reverência, ou seja, os tempos difíceis passados, quando as pessoas de alta performance olham para trás, elas enxergam com reverência, porque entendem que foi um período de tempestade e deserto, onde essa pessoa evoluiu e buscou aprendizado. Então acreditam de fato que podem melhorar. Isso é uma coisa constante nas mentalidades de alta performance. Adoram desafios. Cara, eu não me vejo de outro jeito se não seja vivendo de desafio em desafio. Eu acho isso muito legal.
são comprometidas com as dificuldades ao invés de fugir delas. Então, se eu entendo que uma dificuldade nada mais é do que uma desabilidade minha para poder vencer aquilo, eu me treino, busco uma nova capacidade. E aí sim, as dificuldades ficam fáceis e eu vou passando de nível, vou subindo de fase, vou subindo de degrau em degrau nessa alta performance e nessa escada de evolução. Não temem o fracasso. Por que não temem o fracasso? Porque entendem que em cada fracasso existe um momento de desenvolvimento e aprendizado. Aprendem com as derrotas. De novo, sabem que as derrotas existem e fazem parte do processo. O importante não são quantas derrotas você teve, mas sim todas as vezes que você levantou perante as derrotas, aprendeu, ressignificou e simplesmente não olhou para trás e seguiu. Vamos lá. Com trabalho e treinamento se tornam melhores. Habilidades e ferramentas. Não preciso nem falar, galera. Se vocês querem ser melhores a cada dia, vocês precisam de habilidades e ferramentas e entendem que sim, vão ter que passar por todos os processos. Só tem resultado quem respeita processo. De novo, são motivados, obstinados, resilientes e bem-sucedidos. Isso é natural, né? Porque uma pessoa que entende que os desafios existem, sobe essa escada de evolução que eu falo com vocês todos os dias. Então é natural que uma pessoa que não desista seja mais bem-sucedida. E aí, vamos lá, galera. Uma coisa que eu achei bem interessante no livro, e ele fala o seguinte: pesquisas, e aí ele fala de várias pesquisas, tá bom? Mostram que os de mentalidade fixa são 5 vezes mais propensos a evitar desafios. E aí eu vou colocar um adendo aqui que é muito interessante. As pessoas de alta performance versus as pessoas de baixa performance têm uma melhor saúde emocional, tá bom? As pessoas de baixa performance enxergam os desafios como obstáculos que não conseguem transpor e, na sua maioria, vão ter um desequilíbrio emocional maior também, justamente por essa fixação de mentalidade. Então eu, Lucas, tá bom? Diria que essas pessoas são mais propensas a doenças emocionais também. Ansiedade, depressão e todos esses transtornos psicológicos e emocionais, os de mentalidade fixa têm mais propensão a ter, tá bom? Finalzinho, para eu acabar rápido aqui agora, ó. Esforço e progresso. É impossível ter o segundo sem o primeiro. Então entendam que é impossível para ter progresso, é impossível se você não fizer um esforço. E aí lembra, pequeno esforço, pequeno progresso. Grande esforço, grande progresso. Isso é uma regra. Esforço e progresso. É impossível ter o segundo sem o primeiro. Faz muito sentido na minha cabeça. Parece uma conta matemática, assim como 1 mais 1 são 2, esforço e progresso. Não tem como mudar. Então, tem resultado quem respeita processo. Se você quer ter progresso em alguma área da sua vida, respeite todos os processos. Se esforce. Fechou? Então, esforços ou te destroem ou te desenvolvem. E a escolha é sua. O que você vai fazer com todos os problemas que são gerados na sua vida é você quem escolhe. Se você deixa as suas emoções te controlarem, na grande maioria das vezes, isso te destrói. Se você pensa, entende o que está acontecendo, ressignifica e continua, o que você faz? Explode, constrói, não destrói. Vamos lá. Conflitos são o ponto de partida para algo melhor na alta performance. Então, se eu entendo que eu tenho um problema e busco pela solução, eu entendo de fato o que é alta performance. Se eu tenho um problema e esse problema me tranca onde eu estou, baixa performance. Eu não consigo me mover, eu fico congelado. Os problemas nada mais são uma oportunidade de aprendizado e para que você possa adquirir novas habilidades e ferramentas, você precisa dos problemas.
Então, galera, se a semente de hoje tem uma chave principal, é a seguinte: guardem isso no coração de vocês. Amem de todo o coração de vocês os problemas das vidas que vocês têm. Ressignifiquem os problemas e vocês serão pessoas melhores e de alta performance. Tem acontecido uma coisa comigo que foi muito interessante e eu me vi exatamente nesse limbo. Eu tinha um problema, as minhas emoções começaram a me controlar e aí eu fiquei estagnado onde eu estava. E aí eu falei assim, cara, pera, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso transformar isso? E aí eu comecei a usar a minha mente, óbvio, para poder controlar essa situação e pensar nas variáveis que eu poderia alterar para que a coisa se ressignificasse. E eu fiz isso de fato. Em menos de 5 minutos eu consegui ter esse controle, porque eu diagnostiquei que eu estava tendo um problema, ressignifiquei, mudei e as coisas continuaram a acontecer de maneira melhor, tá bom? Então, amem os problemas. Sementinha plantada. Falei igual pobre na chuva hoje. Deus abençoe a vida de vocês, galera. Um forte abraço.